como funcionou aqui de uma forma mística, o que a gente lá atrás teve que fazer pela capoeira, quando não existia graduação. Então é uma coisa que vem já de longa data aí. Então ele já fez uma ideia aqui, porque a Vera é uma coisa mística. E as cores, depois eu vou explicar o porquê disso aqui. Mas até bom que eu me apoio. Para mim é um prazer estar hoje aqui com vocês, em Caruaru, isso não é a primeira vez que eu venho. E ontem eu estava falando da importância da capoeira, da diversidade, da quantidade, que podemos dizer de bandeiras, cada um traz as suas camisetas. Esse negócio de camiseta também começou lá atrás com a gente. Eu estou dizendo com a gente porque quando eu comecei a capoeira em 64, 1964, antes da gente, dessa geração, a minha, o que é que existia? O mestre Lima, como referência grande, mestre Pastinha, e esses mestres, principalmente da Bahia, do Recôncavo Baiano, Caixá, o Ademar da Liberdade, tudo isso que era nosso contato de mestre. Mas depois de morrer mestre Lima, depois de morrer mestre Pastinha, acontece que nós ficamos sem chão praticamente. Mas também deu uma liberdade da capoeira se desligar daquela pressão que existia na história das pessoas que existiam naquela época aqui. Detinha o poder da capoeira, como o mestre Bima, por exemplo. O mestre Bima tira a capoeira da rua, bota dentro de uma sala fechada e ainda tranca a porta, para que só aluno dele pudesse saber como era o sistema que ele revolucionou com a capoeira, então ela mais alta, mais viril, mais objetiva, diferentemente da rua, da Angola. E a pressão dele era tão grande que ele não permitia que os alunos dele participassem de uma aula de escola. Um aluno dele dissesse como era o sistema lá dentro. Proibia terminantemente. Eu tenho amigos daquela época dele que foi trazer um colega de rua para entrar na academia, para ser aluno dele, para receber a mensalidade de matricular, e ensinou a sequência de vestibular. Ó, quando você for lá, já não vai tudo. Vou te ensinar a sequência do vestibular. Quando ele leva o aluno para ser matriculado, e com ele, primeira coisa, ele já ensina as 8 sequências do vestibular, ou as 8 sequências que ele tinha. Ele sentiu que o aluno iniciante já sabia. Ele parou assim e falou: vem cá, você já sabe essa sequência? Sei. Quem ensinou? Sansão. Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: você fica, Sansão que sai. Tirou o cara para ensinar. Quer dizer, ele era uma pessoa tão rigorosa que não deixava acontecer isso. Então imagina quem estava fora desse ambiente. Nós, em outros estados, não podiam fazer nada. Com a morte dele, com essa pressão dele, a capoeira começou a explodir. Na década de, sei lá, 70, por aí, 60 a 70, no final de 60 para 70, ela explode em todos os estados. Começa a surgir, começa o Vinícius de Moraes e o Bari Paula vão para a Bahia e fazem os afro-sambas. Isso também ajudou muito a capoeira a ser divulgada pela música. Aí nesse momento acontecem todas essas necessidades, né, de ter grupos em Salvador, no Rio, em todos os estados. Belo Horizonte aqui, quando eu cheguei em Belo Horizonte, não encontrei capoeira. Eles é que viram na gente a capoeira. Então esse início foi assim. E hoje, o que eu estava falando no início? Cada um tem uma bandeira que traz aqui na sua academia, do seu estado. Isso é muito importante. Não poderia ter isso quando
quando existia em vida esses mestres, porque eles detinham para eles os poderes. Sem eles, a gente teve liberdade de fazer as coisas acontecerem. E hoje a gente vê isso eles não tinham percebido. Mas hoje a gente tem a força porque cada estado tem, em próprio cada estado tem diversas bandeiras, diversas academias para estar atuando. Isso fortalece a capoeira. E quando vocês estão aqui hoje, juntos, é uma força que une a capoeira e bota ela cada vez melhor, cada vez mais forte. Desde que a gente tenha a mesma identidade. É o que parece que acontece aqui. A gente vê cada rodas que não tem identidade. Você vê o que faz com a capoeira. Faz de uma forma negativa. Mas quando tem identidade, flui, todo mundo sai satisfeito, todo mundo joga, todo mundo se dá bem. Mesmo que haja queda, isso faz parte da capoeira, um golpe que entrou, faz parte. Mas desde que haja aquela coisa de dentro, que a gente chama no direito penal, dolo, intenção, sem intenção, entrou porque o cara vacilou, e ele absorve aqui e diz, pô, eu vacilei, peguei essa porque eu vacilei, mas vou buscar, se puder. Se não pegar, outra época, em outro momento ele busca. Isso é importante para a capoeira, quando a roda flui dessa forma. Para chegar aí, gente, passando por várias coisas. Então hoje o Magrão preparou isso aqui, porque lá atrás, quando eu abri minha academia em 74, eu não tinha nenhuma referência de capoeira, como era uma academia de capoeira. Mas eu estava vindo já desde jovem, 10 anos até, do judô, em vários esportes, judô, esgrima, fiz tudo. Mas o judô eu observava, não querendo trazer para a capoeira o judô, não é isso. Mas como era uma academia. Eu estava fazendo a primeira academia de capoeira em Brasília. Brasília tinha 14 anos, em 1974, 14 anos. A capital do Brasil tinha 14 anos, novinha, cheia de gente em todos os lugares do país, em todos os estados, que eram funcionários públicos que estavam indo para lá, né? Para trabalhar e a cidade existia. Eu tinha que apresentar a capoeira que já existia preconceito na própria Bahia, porque as academias lá não tinha gente, só a Timbira conseguiu entrar, os alunos de faculdade, isso aqui, foram alunos dele. A capoeira, como era vista, era a capoeira dos caras de corpo. Então o pessoal tinha um preconceito, a sociedade. Como é que a sociedade brasileira, com 14 anos, ia aceitar uma capoeira? E eu não sabia nem como era uma academia de capoeira. Uma esquina era fechada, a da rua, não podia trazer da rua lá para dentro. Eu tinha que pagar os impostos, para poder passar, eu tinha que fazer tudo. Isso eu sabia que eu tinha que fazer, mas como proceder? Eu tinha. Aí eu tive que criar tudo. Aí hoje em dia está fácil. Vocês, o que eu falar agora aqui, isso é besteira. Mas naquela época não existia, tinha que criar. Aí como é que eu vou fazer, cara? No judô, eu acho interessante para você enquadrar a aula, começar uma aula, você tem que enquadrar os alunos. Porque senão fica todo mundo batendo pau. Você viu hoje aqui, está todo mundo começando natural. Até começar a aula tem que ter alguma coisa, um grito, ou então, vamos começar. Na senzala, peixinho, era assim, ele era um cara mais descontraído, tal, carioca, eu sou carioca, eu posso falar, eu sou carioca, mamãe. Correndo. A aula começava assim, correndo. Eu digo, pô, não pode ser assim. Porque Brasília não é Rio de Janeiro, pessoal. É tudo de outro estado, tudo nem entende. Nem o baiano não sabe como é que é a capoeira. Eu disse, não, o judô, eu achei bacana a disciplina. O cara chegava lá na frente, o sensei, que é o mestre, sensei, quando ele parava a descida, ele parava de falar. Os mais graduados já iam se posicionando para cá, os menos graduados lá diminuindo, e está lá. Aí o mais graduado fica lá atento, aí faz o primeiro movimento, até perna, o pé primeiro é o esquerdo,
ajoelhar depois do outro, o outro, todo mundo faz. Eu fiz isso por muitos anos, mas eu achava interessante. Aí o cara, o Mike agora, skate, hey. Aí baixa a cabeça, levanta, começou a aula. Aí eu montei a academia do lado de uma de karatê, Shotokan, estilo Shotokan. São amigos, até hoje. Lá todo mundo parava assim, o sensei parava, todo mundo já ia parando de graduar. Aí, osso. Não tem osso. O outro é skate. Tudo bem que é oriental, mas e o brasileiro? Esse é a malandragem do brasileiro. Digo não, a capoeira tem que ter. Aí foi quando eu pensei nisso assim. A gente tem muita influência afro. Influência afro porque é a ancestralidade nossa, né? E tem a religião, que eu não quero misturar coisa com religião. Eu fui buscar essência. E na essência tem o bater com o peito, né? A mão, falar alguma coisa assim, salva, alguma coisa assim. A gente na rua já falava salva, normalmente, pô, salva meu irmão, como é que tá? Aí eu digo, não, vou trazer isso aí. Eu também achava que a capoeira era uma coisa mais viril, de luta. Eu digo, não, tem que trazer uma essência de luta também. Os romanos e os policiais de hoje devem ter copiado disso, eles batiam no escudo com a mão, né? Ou então, aí abraçado. Pô, isso aí é legal. Eu, no candomblé, eles têm também um bater na mão, essa coisa. Eu não estou criando, eu estou copiando, buscando essência deles. Mas não, eu criei do nada, não criei do nada. Aí foi quando eu falei, esse movimento. Outros fazem aberto, passou a não dominar mais. A coisa tomou uma proporção popular que nos muda e não tem mais como mexer. Ele bate com a mão aberta e eu digo, por quê? Um dia eu falei assim, um cara falou, qual a diferença, por que você faz com a mão fechada e a gente faz com a mão aberta? Eu digo assim, por que quis fazer assim? Quando fiz com a mão fechada, mas pouco, é disso que eu estou falando. O romano batia, o pessoal do candomblé batia dessa forma, na capoeira que vem com a ancestralidade afro. Salve ele é o cumprimento. O outro é o skate, o outro é osso, o salve, para nós. E aí eu desci em Cocorinha, hoje o pessoal nem faz mais. Desci em Cocorinha, os alunos desciam em Cocorinha, igualmente, do graduado para cá. Quando eu desci em Cocorinha, aí sim eu falava, salve. Aí todo mundo salve. Eu desci queda de rins. Aluno que não soubesse fazer a queda de rins, com as pernas no alto, fazia como se fosse uma negativa no chão. Mas ele descia com a cabeça. A cabeça no chão tem muita coisa da ancestralidade africana. Ele bate a cabeça, pulsando, não estou falando que seja religião. Estou falando que fui buscar elementos. Eu bati a cabeça que é o triângulo, que é um símbolo de energia, que não está na ancestralidade africana. 3 pontos. Faz o equilíbrio. E faz o equilíbrio mesmo, porque na queda de rins, você se equilibra nos 3 pontos. Voltava, pronto, está todo enquadrado, está tudo agora, pode fazer o que quiser com os alunos. Ótimo. Aí os alunos chegavam para mim naquela época, mas não tinha graduação. Não tinha uma batata. Eu passei por vários testes de batata. A batata a gente não tinha calça do judô, só calça. Tinha uma calça que vinha na canela aqui assim, às vezes era caque, usava. Não atrapalhava em nada. Eu dei aula na UNB em 1969, na Universidade de Brasília. Não tinha uniforme, estava vendo livre. Aí eu disse, não, tem que ter uniforme. Aí a gente passou por uma calça de elanca, preta, achava que parecia com o quê? Com uma ginástica olímpica. Só que mesmo ficava não reclamava comigo. Mas depois a gente está parecendo bailarino, essa calça aqui apertada. Aí realmente eu saquei e disse, não, vamos lá. Até que eu sempre tive contato, desde 67, com o Berimbau de Ouro, eu sempre tive contato com a senzala do Rio. E o Peixeira é meu trabalho. Então, eu
lá na senzala surgiu o abadá, que é esse que a gente usa hoje. Porque lá atrás surgiu o abadá, que era aquele da Bahia, que é abadá para eles é uma roupa de uma bata e a calça que vem até aqui na altura da canela. Dali eles mudaram para tirar a bata e colocar a camiseta. A camiseta foi necessária naquela época para a gente fazer eventos. E nos eventos a gente conseguia vender a camiseta para cobrir o evento, os custos. E depois ela pegou uma força, que foi a propaganda da sua entidade, da sua academia. Isso que eu estou falando, é uma bandeira. Sobre a academia e tal. Tudo isso a gente passou buscando sem querer as coisas acontecendo para cá. Aí a Obadá veio, tinha uma aluna do Peixinho, e ela era costureira, do arquiteto. Ela criou o losango aqui embaixo da base da textura e estava um pouquinho na canela. O Itamar, a senzala que era o sócio do Peixinho na Travessa Fluminense, em 1974 também, eu abri em 1974 lá em Brasília, e eles no Rio. Ele estava fazendo ginástica na academia de ginástica, e o professor de ginástica, vendo que ele fazia capoeira também, presenteou ele com uma calça comprida até o pé, mas para ginástica. E passou esse negócio aqui, o passador, a corda, o passador, fez, dizendo assim, deu de presente para o Itamar, falando assim: olha, você que faz capoeira aí, e calça branca, é de ginástica, para fazer ginástica. Aí, ó, você que faz capoeira aí, coloquei esse troço aqui, vocês conhecem essas cordas aí, eu não entendi nada de capoeira. Ela falou: o Itamar gostou, chegou um peixinho, falou: Peixinho, já é essa de presente, o professor de ginástica e capoeira. Naquela época, era as calças que eu estava te dizendo, caque, de judô, e existia no jogo muito arrastão, né? É pegar na calça, boca de calça, na capoeira existe, bom, e arrastão. E o arrastão da calça de tecido duro, derrubou. E o Itamar, que estava na malandragem dele, falou assim: é bom que esse negócio de arranjo, os caras dão um arrastão, não ia de arrastão. Vou pegar e só vai calça, e a gente não vai. A gente fica em pé. Aí o Peixinho falou: pô, gostei, vamos fazer. Aí saiu esse abadá e a gente usa até hoje. Olha como a coisa vai acontecendo assim. Então eu peguei. Esse eu peguei na senzala, mas eu peguei uma Brasília, ó. Nós estamos usando isso. E a coisa com uma promoção aqui, na própria Brasília. Todo mundo começou a usar, passou a ser um uniforme. Muito bem, passou a ser um uniforme para cá comigo. Aí os alunos dizendo: mas não tem graduação. Digo: caramba, não tem graduação. Realmente somos corpos de luta. Do lado da minha academia tinha o karatê. Eu tinha a influência do judô. Aí tem taekwondo, tem isso, aquilo de pô, essas lutas alienígenas, tudo organizado. Nós não, né? E a minha academia, primeiro, tinha que conquistar, como eu falei antes, a sociedade brasileira, eu fiz uma graduação, porque eu ia pegar na senzala. Peixinho, meu camarada. Fui lá para o Peixinho, em 74 mesmo. Aí eu olhei que ele estava com várias. Só para vocês sentirem a situação. Do beisebol de ouro, 67, 68, 69, nós da senzala usamos a única corda vermelha para segurar a calça. Não era graduação, era uma calça. Nós não tínhamos nem ideia. Isso não existia graduação. Como a gente ganhou, chamou atenção. Ganhamos 67, né? 68, né? Quando chegou a 69, ganhamos um beisebol de ouro, que era de ouro mesmo, a gente ia ganhar 3 anos seguidos. Aquilo tomou uma proporção de depois, os caras com uma corda vermelha. Já estava dentro da gente como professor. Mestre não era chamado naquela época. Mestre era mestre de mestre partido. O pessoal todo já se teve. Nós éramos professores que dávamos aula. E vermelha, porque aquilo ali foi um simbolismo. Mas as gravações abaixo não existiam. Não existia. Então só tinha o simbolismo de quem é o professor aqui? Corda vermelha. Mas não tinha outras formas. Quando eu fui na senzala e os alunos me perturbando, querendo fazer graduação,
Eu vi que tinha. Aí quando eu cheguei, pô, gente, estão dando essa graduação? Pô, legal, né? Os alunos estão pedindo, eu estou precisando, vou levar. Aí eu falei, como é que é? O Peixeira falava muito rápido, assim, eu tudo dele assim. Aí eu vi, rapaz, você não judô, cara. Vou levar um posto de capoeira, é arco, isso, aquilo. Por que essa graduação é assim? Os alunos não queriam? Aí, era tudo rápido assim, Peixinho. Mas o pessoal, quem conheceu o Peixinho, aceitava ele assim. Eu não podia ser assim que nem o Peixinho. Trouxe a graduação, eu quero sair. Você não queria? Aí, eu queria fazer isso muito Brasil. A gente confessava. Não vou levar a graduação dessa parte. Peixinho, se lá na frente, tudo bem, não quero discutir contigo isso agora, mas se um aluno deu um chato lá na frente, dizer assim, por que essa cor assim, eu invento? O quê? Agora eu não levo mesmo, mas não é mesmo. Eu digo, estou voltando para Brasília sem levar a graduação que os alunos estão esperando. Voltava um dia. Estava na rua assim, parado, desligado, meio desligado assim, mas antenado, né? Aí eu olhei uma loja aqui atrás, tinha umas cores penduradas assim, pequenas. Legal. Aí uma outra, de outra cor, quando eu entrei, estava escrito assim, Casa de Umbanda. Vou de novo dizer, não é que eu misturei religião na capoeira, mas foi um elemento que me ajudou. Eu não tinha falado qual a cor que eu ia entrar na graduação. Aí quando eu olhei assim, tipo, aqui tem cor. Entrei e falei para a senhora, o que é isso aqui? Ela, eu não sabia, não fiz nada. Isso aqui é uma guia. Eu sabia lá que era guia. Aí mesmo colar. Aí ela falou assim, isso aqui é a guia de Oxóssi, por exemplo. Verde. Pô, bacana. E essa aqui? Essa aqui é a guia de Ogum, guerreiro, vermelho. Pô, vermelho a gente usa. Estou sentindo que é tudo. Isso aí, quando a senhora não tem tudo junto, não, para poder dizer, ó, tem uma sequência de coisas. Tem a guia dos 7 orixás que regem a Umbanda. E opa, está conversando legal comigo. Me mostra. Ela me mostrou uma guia com todas essas pedras. E volta, e no final aqui tinha o Cristo. A guia religiosa. Aqui começava marrom. Não, desculpa, azul, a guia. A primeira pedra era azul, marrom, verde, amarelo, roxo, vermelho, quase que no final dessa sequência assim, e branco. Aí eu digo, e o que é isso? Ela falou, aqui, azul, na Umbanda. Eu tive a sorte de ter pegado por uma casa Umbanda, que no Candomblé, dependendo da nação, é tudo diferente. Mas na Umbanda, ela sintetizou tudo isso no Brasil. No Brasil. Estou mostrando toda essa história. Azul Iemanjá, marrom Xangô, verde Oxóssi, amarelo Yansan, roxo Oxum, vermelho Ogum e branco Oxalá, que é o pai. Nessa sequência aqui, o vermelho está aqui em cima. Tá bom para mim, porque eu já uso a vermelha, ele não vou mexer com isso. A branca está acima de mim, ótimo, porque Oxalá é a luz. Eu não estou nem vindo de chegar a esse ponto. A minha perfeição é aqui, na vermelha. E professor, nem pela mestre. Eu compro. Mas como é que eu vou entender tudo isso? Tem um livro aqui, O Exército Branco de Oxalá, eu compro. Aí eu vou entender essa sequência, como é que é o orixá, o arquétipo, como é que é o tipo de quem era filho daquele orixá. Eu achei bacana, tal. Estou com a minha relação. Vai estar aqui hoje. Essa posição está invertida porque, mais uma história lá para frente, por de 18 anos, usando a graduação que eu citei para vocês, azul, marrom é um orixá fortíssimo, Xangô. Quando eu entrei nesse esquema de entender, eu fui jogar búzios na Bahia e descobri que o meu orixá, que me protege, é Xangô. Xangô, que
que é essa outra tatuagem que é Xangô, que é um machado. Um machado com dois cortes. Xangô é o orixá da justiça. A justiça nossa, normal, o que é? A balança. Onde tem o peso positivo e negativo. O mal, o bem. Xangô, que é da justiça, a mesma coisa, ele corta de um lado para corrigir e outro para proteger. Então, eu dizia, e é um orixá de guerra, é um orixá de poder de guerra. E ela disputava com Ogum na história, né, da mitologia deles. Eu digo, mas ele é o segundo. E eu descobri que era o meu orixá, o orixá segundo. Ele disse, é aluno, pode isso. Mas eu, por uma questão ética, disse que como foi o acaso que me levou a isso, disse, não, eu tenho que respeitar. Respeitei durante 18 anos. Fui no evento do burguês, né, quando ele estava em Curitiba, era todo o Brasil lá, todos os estados. E todo mundo naquela época queria unificar a graduação da capoeira. Olha, mas não dá, isso é uma guerra que até hoje a gente não consegue unificar. Ninguém consegue. A sua academia ou o seu grupo faz uma graduação X, o seu é outro, você vai criticar, vai abandonar. Só se existisse um órgão que nos orientasse, nos decidisse pela gente, que a capoeira não se deixa prender por esses órgãos. Já observou isso, né? A gente é livre dos outros que são do karatê, não sei o quê, porque eles estão presos já, tudo certinho, e nós não. Mas por que tem uma diferença? Nós ainda prevalecemos e permanecemos com a nossa história, a nossa ancestralidade, eles perderam isso. Aí foi fácil de aprisionar eles num esquema enquanto eles criam a Constituição deles, a Confederação deles. Não faz nada, nós estamos livres. Ah, mas é bagunça. Fica bagunçado. Importa saber se aquela cor azul é mestre, ou se aquela cor verde ali, verde com branco é aluno, ou é o contrário, não importa. Não importa, na hora do jogo tem quem é. Na hora da roda você tem quem. Ou então para um outro momento, se for necessário. Então, esse negócio, eu passei 18 anos com essa graduação. Chega lá em Curitiba, em Itapuã, Suassuna, o próprio burguês, Mão Branca estava lá. Rapaz, tinha todo mundo. Queriam porque queriam unificar. Aí vai lá, vamos unificar. E ó, antes de unificar, ou tentar unificar, vamos fazer uma enquete. Tem várias graduações aqui. Vamos colocar na mesa e fazer uma votação. Com os alunos também. Mestre contra mestre e alunos. Tinha alunos. Todo mundo vai votar. Porque o aluno pode ter uma visão que pode interessar a gente. Ganhou qual? A minha. E a história, por um, dando uma palavra de que o que sai daqui vai ser a que a gente vai unificar. Quando ganhou a minha, eu falei assim, ó, ninguém vai mudar nada, tenho certeza. Vamos fazer o seguinte, pô, nós está aqui, está pô, posso, monta Virilo aqui, de Recife, estava lá. Pô, um monte de gente. Por que a gente não pensa? Por que a gente não faz o mundo? Nós viemos agora desse grupo todo aqui, desse evento que sai a gravação. Só tem uma coisa, eu levei uma crítica. Eles aceitaram a minha graduação, mas eu levei uma crítica. Eu homenageei a nossa ancestralidade, homenageei dando uma graduação, mas eu não homenageei que ela fosse brasileira, que ela tivesse a bandeira do Brasil, porque ela era azul, marrom, não quebrou, né? Amarelo não quebrou, mas o marrom já quebrou, das cores da bandeira do Brasil. Por favor, eu vou ter que voltar para Brasília, criem aí uma, mas pensem numa graduação legal, que aqui ganhou, foi a minha, e as cores da bandeira do Brasil. Aí não está, acho que não está falando, eu fiquei sabendo que eu vi dele.
me deu a ideia, porque eles não quiseram fazer, o Virilo fez. O Virilo não foi culpado. O Virilo teve a iniciativa. Os outros não quiseram fazer. Toda a capoeira, a bagunça é essa. Os caras não tomam a iniciativa. O Virilo fez. Olha só, eles se prenderam no que eu falei no finalzinho. Bandeira do Brasil, que a gente fala verde, amarelo, azul e branco, né? Verde, amarelo, azul. Claro. Primeiro. Sequência. Verde, amarelo, azul, escuro e branco. Qual eu estou me falando? Mano, que história é essa? Isso é uma armadilha. A graduação já é uma armadilha, que é uma confusão que ele fica nela. Se o cara que é graduado, ele é verde, amarelo, azul, treinou, desmontou, vai ver que é verde, amarelo, azul. Claro. Mas fica sem saber mais nada aqui. Isso é repetido. Eu fui fora. Aí eu fui para a VPC, primeiro evento, deu confusão lá, eu saí e fiquei invocado com isso. Falei assim, ó, a minha graduação ganhou lá em Curitiba, mas ela não tinha as coisas da bandeira do Brasil. Mas eu fui mandar fazer uma guia de novo para mim, porque eu tinha perdido a minha, casa de Urbana já no Brasil. A dona falou assim, não, você só tem a guia do 7 orixás, eu tem? Posso dizer? Eu quero, mas qual é a coisa que o senhor quer? Eu, como assim? A guia não é azul, marrom, verde, amarelo? Não. Não? Como não? Não. Os orixás têm a mesma luz, têm a mesma força. O senhor pode fazer da sequência que quiser. Eu achava, segurei 18 anos, achando que era isso. Eu poderia ter mudado? Não mudei. Mas agora eu vou mudar. Os caras me criticaram dizendo que não tem essa cor da bandeira do Brasil. Na minha graduação eu tenho azul, faz parte da cor do Brasil. Marrom não. Mas o meu chegou porque eu queria tirar daqui, né? Eu queria tirar como segura a cor. Marrom está atrapalhando as cores da bandeira do Brasil. Amarelo tem. Verde? Não, verde tem. Amarelo tem. Verde é o nosso. Amarelo é missão. Tem. Azul. O azul está fora aqui também, né? Eu não vou deixar isso aqui. Mantém os orixás, mantém os arquétipos e tira o meu charuto. É só tirar ele aqui e puxar o azul para cá. Verde, amarelo, azul, roxo, marrom, vermelho e branco. Só que isso foi uma armadilha para mim, porque quando eu criei isso aqui, olha quantas coisas tem. 6, essas 7 aqui é a maior de todas. Nem eu pretendia. Aí eu disse, pô, tem que comentar isso. Mas sem mexer. Cada orixá aqui tem sua força própria. O mais que domina tudo, aceito pela história africana, é o Oxalá, que é a luz. Digo, opa, vou mexer nessa coisa agora aqui. Esse verde, para passar para o amarelo, vai ter que juntar junto com o branco. E ele vai dar luz. Passou para o estágio iluminado, e aí vai para o amarelo. O amarelo, para passar para o azul, depois da cor amarela, vinha a cor da amarela, com branco, aí passava para azul. Aí eu ganhei o quê? Ouro. E foi assim que eu consegui fazer essa graduação. E foi assim que eu consegui mexer, dando brasilidade aqui, ó. Verde, amarelo, azul, branco, eu deixei lá. Verde, amarelo, azul, as 3 cores de graduação iniciais da nossa graduação, onde o capoeira vai absorvendo a história, a sua brasilidade em aceitar a capoeira como uma coisa forte dentro da gente mesmo brasileira, até esse estágio aqui. Pô, ele fica praticamente consciente de tudo. E aí vem as graduações para aumentar cada vez mais. E a vermelha continua aqui, ó. Aí sim, hoje em dia eu digo o seguinte, eu graduo o capoeira, aluno, a vermelho. E ele, se
mostra diante da sociedade, diante de seus alunos, e é chamado de mestre. Quando ele é chamado de mestre, ele é um vermelho mestre. Não sou eu que vou ter que dizer que ele é mestre. Não sou eu. Ah, já recebeu o vermelho mestre? Não, é ele. E a partir daí, a Monera foi o meu segundo, lá em 1970 e pouco, né? Sim, meu segundo cor é vermelha, eu dei. Ele foi com vermelho, hoje, talvez pela cabeleira dele branca, o pessoal chama de mestre. Ou pelo conhecimento que ele tem, ou pela postura que ele tem, da forma como age dentro da capoeira. Então aqui está, o mestre está aqui. Esse aqui, tá? Eu, depois que todo mundo começou a ter muito vermelho, digo, também tem que ter alguma coisa acima da vermelha. Pô, só tem uma coisa aqui, só tem um branco. Como é que eu vou fazer com branco? Branco já estava sendo usado. E eu sou contra usar o branco. Vou criar outra graduação aqui em cima, com o branco, que é a força. O branco não é a força maior, é aquela pessoa, aquele orixá que tem a humildade de abraçar todos. Então ele vai fazer o caminho de novo. Branco com as pontas verdes. Branco, ponta amarela. Branco, ponta branco com ponta vermelha. E é que eu uso. Eu não sei dizer. Aqui, no candomblé, que é o outro, no bando do candomblé, branco com vermelho, é Xangô. Não é aqui que eu fico. Não quero puxar. Meus alunos, mestres vivos, meu aluno, e os outros todos, criaram a branca para ir comigo. Hoje em dia está assim, né? Os alunos é que graduam, o professor em branco, o mestre em branco, me deram uma roda branca em homenagem. Eu peguei uma redoma de vidro, coloquei ela, eu já sabia que eles iam me dar. Já trouxe a redoma, porque eu não sabia que eu tinha trazido ela aqui fora. E os troços fechados. E me deram, foi dela branca, coloquei dentro da redoma e falei, ó, está aqui dentro. Agradeço a pretensão de vocês de querer me graduar branca. Aluno graduando, superior a branca, não dá. Então, se eu morrer, vocês querem isso aí, eu posso. Então, assim ficou a nossa graduação, gente. Eu não quero queimar mais o tempo de vocês, porque o nosso tempo já está correndo. Axé.